Fala galera, bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos falar sobre poliedros. Essa palavrinha que significa poli, vários, edros, faces, ou seja, várias faces, tem a ver com as novas figuras que nós vamos trabalhar a partir de agora, que são os sólidos geométricos. Vamos iniciar nossa aula com esse tipo de sólido que se chama poliedro. Um poliedro ele pode ser classificado como convexo ou como não convexo, que também significa côncavo. E como que a gente faz para saber qual é a diferença de um poliedro convexo para um poliedro côncavo? Olha, é muito simples a gente saber essa diferença. Primeiro, podemos fazer uma análise visual, observar atentamente essa figura e observar atentamente essa figura. A gente percebe que tem uma coisa errada, uma coisa estranha nessa figura aqui. E que coisa estranha é essa? Na verdade, é como se essa figura ela tivesse uma entrada, como se estivesse faltando um pedaço dessa figura para completar, né? Então, esse tipo de figura onde tem uma entrada que esteja parecendo que está faltando um pedaço, esse tipo de poliedro ele vai ser chamado de poliedro não convexo ou poliedro côncavo. Agora, aqueles poliedros bonitinhos que a gente tem, que parece que não está faltando nada, não tem nenhuma entrada, eles são os convexos. Outra maneira que a gente tem para analisar isso é o seguinte: pega dois pontinhos em qualquer face desse poliedro aqui, ó. Por exemplo, estou pegando aqui na base um pontinho e eu vou pegar outro pontinho, sabe aonde? Vou pegar aqui, ó, nessa outra face aqui, ó. Peguei da face da base e a face lá dos fundos. Quando eu ligo esses dois pontinhos, vai formar uma reta. Percebam que essa reta ela está totalmente dentro do poliedro. Peguei um pontinho aqui nessa face, outro pontinho naquela outra face lá de trás, e quando liguei esses dois pontinhos, esse segmento de reta está no interior desse poliedro. Agora, vamos analisar aqui, nessa outra figura. Ó, vamos imaginar que eu tenho um pontinho aqui nessa face. Ó, nessa face aqui, tem um pontinho aqui. E nessa outra face aqui, ó, eu tenho outro pontinho. Olha o que vai acontecer quando eu ligar esses dois pontinhos. Esse segmento de reta está totalmente fora do poliedro. Então, quando acontece de o segmento de retas ficar totalmente fora do poliedro, é porque esse poliedro ele é não convexo. E quando ficar totalmente dentro, o poliedro é convexo. Beleza? Entendido essa definição, vamos então passar para alguns elementos principais que tem num poliedro. Ó, desenhei esse poliedro aqui, que mais para frente a gente vai ver que ele se chama pirâmide. E nesse poliedro eu destaquei três coisas. A primeira coisa que eu destaquei foi essa linha. A segunda coisa foi esse pontinho. E a outra coisa que eu destaquei foi essa parte toda pintada aqui. Todas essas partes, elas têm nomes. Essa parte destacada aqui, ó, essa linha, a gente não vai chamar de linha. A gente vai chamar de aresta. Esse pontinho aqui, que é o bico da figura, a gente vai chamar de vértice. E essa parte que está pintada aqui, a gente vai chamar de face. Olha que legal. E essa face, ela tem aqui também, tá? É porque eu só destaquei uma, mas aqui existe uma face também. Uma face triangular. Tá? Assim como aqui na frente, lá nos fundos. Então, três elementos importantíssimos que um poliedro tem: aresta, vértice e face. Não é face, tá? É face. E a gente parte para relação de Euler. Euler, um camarada que desenvolveu essa relação, onde diz o seguinte, que o número de vértices de um poliedro mais o número de faces é igual ao número de arestas que esse poliedro tem, mais 2. V mais F igual a A mais 2. É muito importante, galera, que vocês tenham pleno conhecimento dessa fórmula.
Porque na maioria das questões de poliedros, a gente precisa utilizar essa fórmula, tá bom? Então não se esqueçam, V mais F igual a A mais 2. Então, vamos agora ver alguns exemplos de como que a gente utiliza essa fórmula aqui, essa relação de Euler. Vamos ver? Vamos lá então, ó. Exemplo número 1. Verifique a relação de Euler no poliedro abaixo. Bom, a gente tem um poliedro aqui. Para a gente verificar a relação de Euler, eu preciso fazer o quê? Eu preciso determinar o número de arestas, o número de vértices, o número de faces. Vamos ver então? Ó, eu vou precisar de número de vértices, vou precisar de número de faces e eu vou precisar do número de arestas. Vamos ver? Vamos olhar na figura e vamos contar. Quantos vértices tem? Ó, 1, 2, 3, 4. Lá embaixo, 5, 6, 7, 8. Viu só? Temos 8 vértices. Número de faces. Quantas faces eu tenho? Ó, começando lá em cima, eu tenho essa face aqui, o topo, eu tenho a base, então eu já tenho 2 faces. E agora, essa lateral aqui, ó, eu tenho a parte frontal, eu tenho a parte lateral, eu tenho lá nos fundos e eu tenho essa outra face aqui. Então, 1, 2, na frente 3, do lado 4, 5, 6. Eu tenho 6 faces. E o número de arestas? Ó, arestas são as linhas. Eu tenho, vamos lá em cima primeiro, ó. 1, 2, 3, 4. Lá embaixo, 5, 6, 7, 8. Dos lados, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Perfeito. Observando essa figura, a gente tem essas informações aí. O enunciado da questão está pedindo para a gente verificar a relação de Euler. V mais F igual A mais 2. Beleza? Vamos substituir as informações. Ó, V vale 8, mais F vale 6, igual A vale 12, mais 2. 8 mais 6, 14, igual 12 mais 2, 14. E aí nós temos uma igualdade sendo verdadeira. Como essa igualdade ela é verdadeira, significa que a relação de Euler está valendo para esse poliedro. Na verdade, a gente vai até definir o seguinte: a relação de Euler vale para qualquer poliedro que seja convexo. Tá legal? Gravem isso. No enunciado, se a questão estiver falando, considere o poliedro convexo, opa, de cara você já pode trabalhar com essa fórmula aqui. Nós dizemos que todo poliedro convexo ele é um poliedro euleriano. Né? Euleriano porque vale a relação de Euler. Tá legal? Vamos a um segundo exemplo. Ó. Num poliedro convexo, opa, percebeu? Palavra convexo, então vale a relação de Euler. V mais F igual a A mais 2. Num poliedro convexo, o número de arestas é 12 unidades maior que o número de vértices. Calcule o número de faces desse poliedro. Vamos com calma, pessoal. Vamos separar as informações. O que ele falou? O número de arestas, ou seja, o A, é igual a quanto? Olha só, o número de arestas é 12 unidades maior que o número de vértices. O número de vértices é o V. Se é 12 unidades maior, significa que é 12 mais V. Entenderam? Então, nós temos aqui ó, que o número de arestas é 12 unidades maior que o número de vértices. É 12 mais V. Ou V mais 12, tanto faz. Outra informação que ele deu, na verdade, o que ele está pedindo, né? Calcule o número de faces. Ele quer calcular o nosso F. Quantas faces esse poliedro vai ter?
Bom, a gente já sabe que ele é convexo, então vale a relação euleriana. V mais F igual A mais 2. E aí a gente tem o seguinte, ó. V mais F é igual... Quem é o A? Olha só, 12 mais V. Então, você substitui no lugar do A, bota 12 mais V. E ainda tem esse mais 2 aqui no final. Show de bola? Vamos só organizar essas coisas aqui. Letra para o lado esquerdo, número para o lado direito. V mais F menos V igual 12 mais 2. Então, percebam que você tem V menos V. Vai cortar. E vai sobrar F igual a 14. Prontinho. Descobrimos o número de faces que esse poliedro tem. 14 faces, que era o que o enunciado estava pedindo. Beleza? Então, a aula de hoje foi bem curtinha. Então, na aula de hoje era isso que eu queria passar para vocês. Poliedros convexos e côncavos. E a relação de Euler, V mais F igual a A mais 2. Não se esqueçam dessa fórmula, porque ela pode e vai ajudar vocês no momento de dificuldade. Pode acreditar. Tranquilo? Então é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Na próxima aula tem mais sobre poliedros e a gente se vê lá. Valeu!